Chegou a hora das grandes finais, hein? De um lado Colômbia e Argentina, do outro lado Inglaterra e Espanha. Quem vai ficar com os títulos continentais? Acho que a gente vai para essas finais de domingo, um domingo espetacular para quem gosta de futebol, com um favoritismo considerável na final europeia e um ligeiro favoritismo na final sul-americana. Vamos falar desses dois jogos. Peço só que você se inscreva no canal, habilite a notificação e deixe o like. E dizer também que estou fazendo esse vídeo, mais um com a minha parceira de apostas, a Estrela Bet. Você pode se cadastrar no site pelo link que está aqui na descrição ou acessar o site para deixar o seu palpite nesses jogos finais e aproveitar, inclusive, o jackpot Euro mais Copa América, o último dia, né, das duas competições. Você fazendo qualquer aposta no valor a partir de R$10, com uma cotação de 2 para cima, você ganha um número, né, um bilhete para participar do jackpot, que vai dar até R$2.500 para o grande vencedor. Beleza? Lembrando sempre, para fazer as suas apostas com muita responsabilidade. Vamos falar então dessas duas decisões. A começar pela decisão europeia. E aqui eu falei que eu vejo um ligeiro favoritismo, um favoritismo um pouquinho maior para uma das duas seleções. O ligeiro favoritismo eu vejo lá na Copa América, vou falar sobre. Espanha e Inglaterra chegam com trajetórias diferentes. Acho que a Espanha... Acho não, né? A Espanha jogou mais bola. A Espanha chegou aqui com 6 vitórias em 6 partidas. E muita solidez no seu jogo. Enquanto a Inglaterra sofreu até para encontrar o time. Agora, se tem um mérito também o técnico Southgate, que está até encoberto aqui pelo meu quadradinho, foi ter levado a seleção às fases seguintes, mesmo sem jogar bem, e nas últimas 2 partidas, quartas de final e semifinal, tem encontrado o time, que acabou sendo um time mais competitivo, um time que realmente produz mais futebol e produziu mais futebol nas quartas de final. E na semifinal, em especial contra a Holanda, a seleção da Inglaterra fez o seu melhor jogo. Já a Espanha, cara, a Espanha pôde poupar na última rodada da fase de grupos, rodar bastante o seu elenco, teve lesões também, precisou superar essas lesões no meio do caminho, teve uma trajetória bem difícil, né, em que pese ter enfrentado a Geórgia nas oitavas de final. A Espanha passou pela Alemanha nas quartas e depois passou pela França na semifinal. E sem sofrer muito, mesmo tendo ido para a prorrogação o jogo contra a Alemanha nas quartas. Ela foi melhor nos 2 jogos. A Espanha foi melhor em todos os jogos. Isso que é o grande, né, mérito dessa seleção do Luis de la Fuente, que joga muito futebol, sofre muito pouco e que mantém um pouquinho daquele DNA da Espanha, mas ainda com algumas nuances muito agressivas que eu acho bem legal da gente falar. Vamos então para a gente, enfim, dar uma englobada nessa análise, olhar aqui para as duas escalações, né? A Espanha não tem muita surpresa, né? O Unai Simão, Carvajal, que estava fora na semifinal depois da expulsão contra a Alemanha, volta. Lenormand, Laporte e Cucurella. O Laporte ganhou, não vou dizer que ganhou a posição, mas ganhou a posição, né, ao longo da competição. O Nath começou a Euro, depois se machucou também. Laporte é um cara muito importante porque ele faz os passes que acabam cortando a primeira linha de marcação adversária para achar Dani Olmo, Yamal, Nico Williams ou até os outros dois, entre aspas, volantes, Rodri e Fábio Ruiz atrás da primeira marcação adversária. Fábio Ruiz tem jogado muito, né, na competição, tem 2 gols. Rodri, para variar, um maestro em campo, um dos melhores jogadores do mundo, e acho que a gente está muito focado na disputa da bola de ouro para Jude Bellingham, Vinícius Júnior. Eu não me surpreenderia se o Rodri aparecesse para ganhar esse prêmio individual, não, porque ele praticamente não perde jogo, né? O Rodri foi perder um jogo na temporada, lá na final da Copa da Inglaterra, né? Com o Manchester City. Mas absurdo o jogador. Yamal, Dani Olmo, Nico Williams e Morata. O que eu tava falando da Espanha, ela mantém o controle da bola, mantém o controle do jogo, só que quando ela aciona Nico Williams e Lamine Yamal, malandro, aí é fogo, porque eles são agudos, eles vão pra cima, eles agridem o adversário e geram desequilíbrio na defesa do outro lado. E aí o Morata, que não é um espetáculo, mas ele é muito efetivo, é um artilheiro histórico também, é um dos artilheiros históricos da seleção da Espanha. Vai lá para fazer os seus gols, sabe sair da área também. Achar que o Morata não tem capacidade para jogar fora da área é loucura. E ele tem
sido muito... Eu não vou dizer que tem sido muito importante, mas ele é uma peça interessante, uma liderança, capitão da seleção espanhola. Do lado da Inglaterra tem essa mudança aqui na tática, né? O que tá assim com 3 zagueiros, Walker, Stones e Guehi, mas que não é uma coisa assim fixa, parada, estática os 3 zagueiros. Muitas vezes tem uma linha de 4 com Walker e com Trippier, não o Shaw, fazendo por aqui. Não é um... Acho que você bate o olho, você não consegue nem enxergar tão claramente essa linha de 3, seja se defendendo ou seja atacando. Mas acho que é uma forma de enxergar e de falar dessa formação que acabou dando certo. Acabou dando certo, a entrada do Kobe Mainoo durante o campeonato deu mais mobilidade ao meio de campo. O Declan Rice, para mim, tem feito uma Euro soberba. Carimbador de bola, jogador, que ajuda a controlar o meio de campo. Mas o que faltou da Inglaterra até aqui, ou até a semifinal, era colocar Bellingham, Foden, Saka para jogar, além do Harry Kane. Só rapidinho sobre o Luke Shaw, eu acho que se ele tiver condições de jogar 90 minutos, deveria ser o titular no lugar do Trippier, porque ele alarga um pouquinho mais o campo e dá uma opção de profundidade nesse lado esquerdo, coisa que não vem acontecendo e que não aconteceu ao longo de toda a competição. Mas Phil Foden, para mim, deveu futebol até aqui, fez uma baita semifinal, mas até a semifinal vinha devendo. Bukayo Saka até as quartas de final estava devendo, fez uma bonita partida nas quartas de final fazendo gol e depois foi bem também no jogo semifinal. E o Harry Kane tem 3 gols, é um dos artilheiros, assim como o Dani Olmo também tem 3 gols, mas o Harry Kane ele tem feito os gols sem jogar muito. O próprio Bellingham tem feito os gols, fez 2, também sem jogar muito. Por isso que a Inglaterra estava sendo tão criticada até aqui. Eu vejo a Espanha com mais favoritismo porque jogou mais futebol. Foi uma seleção mais sólida, me parece mais até interessante do que a própria Inglaterra, mas tem tudo para ser um jogaço. Duas seleções aqui que, no caso da Inglaterra, um trabalho longo buscando seu primeiro título, e para a Espanha tentando se isolar como a tetracampeã, a primeira e única na história da Eurocopa. Jogaço nesse domingo. Se a gente for falar da Copa América, eu acho que aqui o favoritismo ele é um pouquinho mais estreito, e eu vou indicar ainda o favoritismo para a Argentina, porque a Argentina é a campeã do mundo, gente. A Argentina tem uma seleção com vários jogadores que atingiram a maior conquista possível e que seguem nessa batida de resultados com a sua seleção. E que fizeram uma Copa América bem ok. O jogo contra o Equador nas quartas de final foi enrolado, poderia ter sido eliminada, só que tem um cara que define nos pênaltis como ninguém. E do lado da Espanha, do lado da Colômbia, a Colômbia vem produzindo futebol, quase 30 jogos de invencibilidade. Tem o James Rodrigues, que é um cara que na seleção vira gênio. Tem o Luiz Dias, que é um baita de um atacante. Tem outras opções interessantes. Tem um desfalque, é verdade, né? O Munhoz está fora, que foi expulso de maneira boba na semifinal contra o Uruguai. E acho que a Colômbia fez jogos mais difíceis, né? Teve adversários mais complicados, Brasil e Uruguai principalmente, do que a Argentina para chegar até essa decisão. A Argentina no mata-mata, por exemplo, contra o Equador sofreu, contra o Canadá foi tranquilo para chegar à decisão. E nas duas escalações, projeções aqui de Martínez, Montiel, Romero, o outro Martínez, né? O Lisandro Martínez, como tu não é irmão, não tem nada a ver, mas Lisandro Martínez e Tagliafico, Di Maria, depois o Fernandes, McAllister, Julián Álvares e Lionel Messi, ou, ao invés do Julián Álvares, que jogou a última partida, o Lautaro Martínez, melhor jogador do campeonato italiano, artilheiro da Copa América. Então, assim, não é é uma baita escolha, né? Uma baita, entre aspas, dúvidas que possa ter aí o Lionel Scaloni. Do lado da Colômbia, e assim, a Argentina, novamente, protege o Messi, deixa o Messi livre para fazer o que ele tem para fazer, e você vê jogadores de qualidade com confiança. O Depou na seleção, alto nível, né? Alto nível. Di Maria chega em decisão, geralmente o cara é diferencial. McAllister é outro jogador que preenche muito bem no meio de campo. Desses aqui, talvez o mais talentoso seja o Enzo, desses 3, né? McAllister, Enzo e o Depou. Acho que até na temporada europeia não foi um grande destaque. É muito bom jogador. Ajuda a acelerar o jogo no meio de campo. Tem mais, na minha opinião, a Argentina tem mais talento. Tem conjunto e tem talento.
e sabe se adaptar aos diferentes jogos. Acho que isso diferencia a Argentina da Colômbia, que faz uma baita Copa América, que vive um momento realmente muito bom, mas que talvez não tenha diferentes formas de jogar, tá? Não vai ter o Munhoz lá na lateral, vai ter o Santiago Arias, Sanches, Cuesta e Mojica, essa linha de defesa. O Mojica tá fazendo uma baita Copa América, tá? Tem jogado muito bem. Tem muita força física. Vamos ver como é que tá o Richard Rios, né? Que saiu machucado no último jogo. Lerma e John Arias, esses caras eles fazem quase uma trinca. Aqui tá num 4-2-3-1, mas é quase um 4-3-3, porque o John Arias ele joga mais numa linha de meio campo do que numa linha de meia atacante. Se movimenta muito, tem muita força física. O Córdoba, impressionante que ele ganha de bola lançada, muito forte fisicamente, faz parede. Gosto desse jogador. Luiz Dias é, no nível sul-americano, craque. Talvez no nível mundial também, rabisquento, finalizador. E o Rames Rodrigues, cara, tá fazendo a Copa América, pô, inacreditável, nível muito alto. Então, é um equilíbrio. Para mim é um favoritismo ligeiro para a Argentina, mas é um equilíbrio grande. Individualmente, eu acho a Argentina mais dotada pro jogo final, só que a Colômbia tá vivendo o seu sonho. E quando você mexe com isso, tem um histórico lá daquela Copa América, antes da Copa do Mundo aqui no Brasil, que o Martínez fez o que fez nos pênaltis e botou a Argentina depois para ser campeã, passando pela Colômbia. E a Colômbia quase 30, é difícil ser batida, né? Quase 30 jogos de vencibilidade. Respeitem a Colômbia, para mim tem um super jogo. Tivesse que palpitar assim, jogar pro ar quem vai ser campeão, eu até falei dos dois favoritos, para mim Argentina e Espanha, eu iria nos, entre aspas, azarões, né? Que não são azarões, mas aqueles que para mim tem menos favoritismo. Colômbia e Inglaterra, exatamente por uma questão de, não vou chamar de fome, nem de nada, mas de Inglaterra nunca venceu. A Colômbia não é uma tradicional vencedora da Copa América, também está um tempão sem conquistar. Então eu vou mais nessa história daquelas que não venceram, mas enfim, você pode palpitar do jeito que você preferir no site da Stellabet. O link para você se cadastrar está aqui na descrição do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Quem é que leva a Euro? Quem é que leva a Copa América? A gente tem tudo para ter um domingo histórico de futebol. Valeu, galera. Até a próxima.